Jordan Henderson foi o primeiro grande nome que deixou a Arábia após o crescimento do investimento no futebol do país. Ele ficou apenas 5 meses no Al Ettifaq e depois acabou acertando a sua ida para o Ajax. Em entrevista ao jornal holandês Parool, o jogador comentou que cometeu um erro aceitando ir para lá e falou o seguinte sobre toda essa história: durante esses 5 meses na Arábia eu aprendi muito sobre mim, quais são minhas motivações, por que jogo futebol, agora sei que levo o futebol no sangue. A concorrência na Arábia está se desenvolvendo e será maior, mas não me convém nesse momento. Cometi um erro indo pra lá, voltei pra viver as noites europeias com grandes jogos. Meus amigos, o Henderson começou um movimento contrário, né? Ele foi o primeiro grande nome a já ir embora da Arábia e também tem outros nomes aí que são ligados a esse movimento, né? Já foi falado aí que vários atletas que escolheram ir pra lá não estão muito felizes e cogitam um retorno, onde um deles seria justamente o brasileiro Roberto Firmino. Eu acho muito legal quando o jogador é totalmente honesto, né? Ele falou, né, cometi um erro, e ele também fala na entrevista, né, que não tá criticando o futebol da Arábia, não tá criticando o Al Ettifaq, que ele foi muito bem recebido pelo clube, diretor e tudo mais. Só que pra ele, realmente não foi feliz, não era aquilo que ele pensava, ele estava com saudades de grandes jogos, abriu mão de uma enorme grana que ia ter que receber pra voltar a viver esses dias lá no futebol europeu. Inclusive, ontem teve jogo da Conference League, onde o Ajax perdeu por 4-0 para o Aston Villa e foi eliminado da competição. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, aonde eu vou te falar bastante coisa interessante. O Internacional rescindiu o contrato com um jogador que foi campeão mundial sub-17 em 2019. Bora falar sobre os jogos de ontem da Europa League. Hoje aconteceu o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões. Vini Júnior, infelizmente, sofreu mais um caso de racismo. Bora falar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem tivemos os últimos 6 jogos pela segunda fase da Copa do Brasil, onde Criciúma, Corinthians, Águia de Marabá, Amazonas, Botafogo de Ribeirão Preto e Fortaleza avançaram. Todos estão na terceira fase da competição e levaram um prêmio de R$2.200.000. Os times do pote 1 e pote 2 da terceira fase já estão definidos e estão aparecendo na tela para você, mas o sorteio ainda não teve data confirmada pela CBF, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. O Internacional ontem rescindiu o contrato com o jovem João Peglow, de apenas 22 anos, e agora ele está livre no mercado em busca de um novo clube. O portal IG informou que o jogador, que foi campeão mundial sub-17 em 2019, já está em negociações com um clube europeu que não teve o nome divulgado, e em breve deveremos saber o novo destino do meia atacante. John Textor confirmou em seu podcast que Luiz Henrique não foi o único jogador que recebeu uma oferta de 20 milhões de euros na última janela, e na próxima mais jogadores nesse preço devem chegar no Botafogo. Um dos alvos, segundo ele, é Thiago Almada do Atlanta United. Inclusive, Textor revelou que já fez uma videochamada com o argentino e ele teria gostado muito do projeto do Glorioso. E sim, Almada é um alvo para julho. Meus amigos, o Thiago Almada, pra quem não sabe, né, foi eleito o melhor jogador da última MLS. Ele joga pelo Atlanta United e vem se destacando muito por lá. Não é apenas o Botafogo que está de olho no Almada, tá? Várias equipes da Europa também estão de olho e prometem brigar com o Botafogo pela sua contratação no meio do ano. Vamos ver no final se o Almada vai acabar saindo ou se ele vai ficar mais uma temporada completa lá no Atlanta United. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. O técnico Didier Deschamps ontem convocou os jogadores para os amistosos contra Alemanha e Chile nesta data FIFA. Os grandes destaques da lista são os retornos de Tchouaméni, Benjamin Pavard, Konaté e Diaby, que tiveram que ficar fora dos últimos compromissos por conta de lesão. Agora quem ficou fora, já que está lesionado, é Kingsley Coman, do Bayern de Munique. A Inglaterra ontem convocou jogadores para os amistosos contra Brasil e Bélgica, e no total foram 25 jogadores, incluindo os astros Harry Kane e Jude Bellingham. Henderson, que está de volta ao futebol europeu após uns meses na Arábia, também foi lembrado por Gareth Southgate. Ivan Toney também aparece na seleção, após ter cumprido uma pena de 8 meses fora do futebol por conta de apostas. Meus amigos, a Inglaterra vai pegar o Brasil agora no final
final de março, né? E pela convocatória aí vai ser bem complicado, tá? Todos os grandes nomes da Inglaterra estão na convocatória, vai ser uma seleção muito forte, muito difícil, e é aquele amistoso que todo brasileiro tava pedindo, né? É a seleção jogando realmente contra uma outra grande seleção, contra um time bem difícil e complicado. A Inglaterra com certeza é uma seleção muito forte e esse jogo promete ser muito bom. Na tua opinião, você acha que o Brasil vai bater na Inglaterra ou vai acontecer o contrário? Comenta aí. Outra seleção que foi convocada ontem foi a Alemanha, que vai enfrentar a França e a Holanda. Nessa lista temos finalmente o retorno de Toni Kroos, que já tinha anunciado que ia voltar da aposentadoria. Nessa lista temos 6 nomes que foram convocados pela primeira vez: o zagueiro Anton, o lateral esquerdo Mittelstadt, o volante Pavlovic e os atacantes Undav, Bayer e Best. Nos últimos dias, o Vinícius Júnior viveu uma crise interna no Real Madrid, e isso daí foi por conta de um post que foi feito justamente pelo clube, né, antes do jogo contra o Valência. Segundo o portal Relevo, nesse post tinha foto de Vini Júnior beijando o escudo do clube e embaixo a figurinha do grupo de DJs israelense Vini Vici, que usa como logo a evolução humana. Vini Júnior ficou maluco quando viu o post e ameaçou nem entrar em campo, porém ele foi acalmado pelo diretor-geral do clube, que prometeu punir o responsável. Ainda falando sobre Vinícius Júnior, a torcida do Atlético de Madrid, infelizmente, protagonizou mais um ato de racismo. Antes do jogo contra a Internacional no meio da semana, né, pela Liga dos Campeões, eles ficaram aí cantando fora do estádio Vinícius Chimpanzé. Se liga no vídeo. Depois do vídeo ser divulgado, o jogador pediu uma atitude à UEFA ao postar o seguinte: espero que vocês já tenham pensado na punição deles, UEFA. É uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente. Meus amigos, mais um ato de racismo, mais uma vez Vini Júnior sofrendo, né, com a torcida do Atlético de Madrid, e você pode ver que ele realmente incomoda os colchoneiros, né? Não era nem jogo contra o Real, não era nem jogo pela La Liga, nada que relacionasse ao Vinícius Júnior, e mesmo assim os caras lembram do brasileiro toda hora. Era jogo da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão e os caras mais uma vez protagonizando um ato de racismo contra o Vini. Vamos ver se a UEFA vai fazer alguma coisa. Agora bora falar sobre a Europa League. Ontem tivemos aí a volta das oitavas de final e bora ver como é que foram os jogos. Tivemos aí o Milan eliminando o Sparta Praga após meter 3-1. O Benfica se classificou ao vencer por 1-0 o Rangers. Villarreal até venceu por 3-1 o Olympique de Marselha, mas os franceses, por conta da vitória por 4-0 no primeiro jogo, passaram de fase. Leverkusen ia perdendo até os últimos minutos para o Karabag, quando eles então marcaram 2 gols nos acréscimos, e o jogo terminou em 3-2 para os alemães. Só abrindo um parênteses aqui, tá? Como o Karabag deu trabalho para o Leverkusen, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Ontem, sinceramente, eu achei que eles iam perder, tá? Chegou ali nos acréscimos, tava 2-1 para o Karabag, todo mundo achando aí que o time do Leverkusen, né, ia perder a invencibilidade na temporada, já que eles não perderam nenhum jogo, porém, eles conseguiram 2 gols nos acréscimos e continuam invictos. Realmente, o time de Xabi Alonso é um absurdo e é muito gostoso você assistir um jogo deles. West Ham também avançou ao golear o Friburgo por 5-0. Brighton venceu a Roma por 1-0, mas como os italianos tinham metido 4-0 na ida, a Roma se classificou para as quartas. A Atalanta venceu o Sporting por 2-1 e é mais um italiano que avançou. O Liverpool já tinha goleado na ida e ontem voltou a fazer isso, metendo 6-1 no Sparta Praga. Mohamed Salah marcou o gol e se tornou o primeiro jogador da história dos Reds a marcar mais de 20 gols em 7 temporadas consecutivas. Agora é a hora que vocês tanto queriam. Bora ver como é que ficou o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões e também da Europa League. Começando pelas quartas de final da Europa League, que ficaram assim: Milan enfrenta Roma, Liverpool pega Atalanta, Bayer Leverkusen enfrenta o West Ham e Benfica enfrenta o Olympique de Marselha. E o chaveamento ficou assim: o vencedor de Benfica e Olympique de Marselha pegará o vencedor de Liverpool e Atalanta, e do outro lado o vencedor de Leverkusen, West Ham, enfrenta o vencedor de Milan e Roma. Dessas quartas de final, o confronto mais interessante para mim, sem sombra de dúvidas, é esse clássico italiano Milan contra Roma. As duas equipes vêm muito bem aí na Europa League e com certeza farão um confronto bem interessante. Já na Liga dos Campeões, temos aí nas quartas de final, Arsenal enfrentando o Bayern de Munique, Atlético de Madrid pegando o Borussia Dortmund,
Real Madrid enfrentando Manchester City e Paris Saint-Germain enfrentando Barcelona. E o chaveamento ficou assim: o vencedor de Atlético de Madrid e Borussia enfrenta o vencedor de Paris Saint-Germain e Barcelona. O vencedor de Arsenal e Bayern de Munique enfrenta o vencedor de Real Madrid e Manchester City. Meus amigos, que quartas de final maravilhosa, só confronto top. Paris Saint-Germain enfrentando Barcelona mais uma vez, Real Madrid enfrentando o atual campeão Manchester City, o Arsenal vai pegar a pedreira Bayern de Munique e o Atlético, que fez um jogão em cima da Internazionale, vai enfrentar o Borussia, que vem surpreendendo nessa Liga dos Campeões. Só jogão de bola. Eu quero que vocês coloquem nos comentários aqui qual que é o confronto mais interessante, tanto da Champions quanto da Europa League, qual que é o jogo que você tá mais aguardando pra assistir, o que você achou desse sorteio. Comenta aí, beleza? Esse daqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Boa sexta-feira pra todo mundo e falou! It's gonna be a long night.